Boa tarde a todos que me acompanham pelas redes sociais, pelo canal do YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, Casinha de Brincar Sementeira do Saber. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Verusca Teixeira, sou pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia, especialista em neuropsicopedagogia, sou acadêmica em fonoaudiologia, tenho especialização em educação especial, em ABA, em análise do comportamento aplicada ao autismo. Também sou especialista em deficiência auditiva, surdez e cegueira, além de ser terapeuta integrativa complementar em saúde. Assim como prometido, voltei aqui hoje e vou estar conversando com vocês um pouquinho a respeito da estimulação da fala. Como aumentar o repertório de fala, tanto da criança autista, né, quanto da criança não autista, né, da criança dita típica. Vamos falar como transformar uma criança não verbal em uma criança verbal com função. Né? Então, vou deixar aqui 3 dicas para vocês, rapidinhas, de como estimular ou de como você lidar ali no dia a dia com o seu filho ou com a sua criança, tá? A primeira coisa que a gente precisa estar fazendo para estimular a fala da criança é ensinar a ela o nome das coisas. Por exemplo, eu preciso ensiná-la a cola. Cola, isso é a cola. Fala cola. Pronto, eu ensinei isso para a criança, é a cola. Tesoura, essa é a tesoura. Celular, olha, esse é o celular. Caneta. E de que forma que eu faço isso? Conforme for surgindo ali a comunicação com a criança ou a necessidade da criança em descobrir que objeto é aquele, ou ao tentar te pedir algo, antes mesmo que você adivinhe o que a criança está querendo, dê nome ao objeto que ela parece estar te pedindo, né? Mas é preciso mostrar para a criança e ensinar o nome do objeto ou da coisa para que quando ela quiser falar, para que quando ela quiser pedir, ela saiba o nome e ela peça e você entregue. A cola. A cola? Aqui está a cola. E entrego a cola para ela. Mas ela pediu a cola. E ela pediu porque ela sabia o nome daquele objeto. Então, a criança, ela precisa de 3 coisas básicas para poder aprender e para aumentar o repertório dela, o vocabulário dela. Mas a primeira coisa que essa criança precisa para estimular e para desenvolver a fala e aumentar, né, o repertório de fala seria a atenção. A criança precisa ter esse contato visual, ela precisa me olhar, né? Então ela precisa entender, né, o que se quer dizer neste contato visual. Então ela precisa entender, visualizar o que eu estou falando com ela. O segundo, então ela precisa ter a atenção visual, é o primeiro, tá bom? O segundo é a imitação. Ela precisa imitar a motricidade da minha boca. Mas antes mesmo dela aprender a imitar a motricidade da minha boca, da minha fala, ela precisa aprender a motricidade. De que forma? Eu primeiro preciso estimular esta criança, por exemplo, com gestos, com palmas. Bata palma! Parabéns! Ou se não, jogue um beijo para a mamãe assim, ó. Outro beijo, ó. Agora faz assim com os olhinhos, ó. Joga beijo e pisca os olhinhos, ó. Ela precisa da imitação, ela precisa da imitação, ela precisa da motricidade e ela precisa entender o que se pede. Então, primeiro a gente trabalha com ela os comandos. Joga beijo, pisca os olhinhos assim, ó.
Parabéns! Bata as mãos assim, ó. Parabéns! Isso tudo vai estimulando com ela a atenção para quando ela precisar da atenção para fazer essa leitura, né? Esse contato visual dessa motricidade da boca, ela consiga se atentar. Por isso que antes a gente começa com barulhos, com gestos, com barulhos também. O terceiro é ensinar a criança ou condicionar a criança a seguir comandos. Ela precisa entender o significado com função. Ela precisa entender o comando das coisas. Uma coisa que eu tenho percebido bastante nas mães é que às vezes elas dão importância em ensinar a criança, por exemplo, aprender o A, E, I, O, U. Aí ela ensina a criança A, E, I, O, U. Aí pede para a criança repetir. A criança vai repetir. A, E, I, O, U. Parabéns, que gracinha! Já está aprendendo a ler e a escrever. Que orgulho! Não. A criança não está aprendendo absolutamente nada com esse ato. Ela está apenas decorando, porém não tem função verbal nenhuma. Ela não sabe qual é a função dessas letras, né? Dessas vogais. Tanto ela não sabe e ela não aprendeu nada com isso, que se você perguntar para ela, ela já sabe. A, E, I, O, U. Que letrinha é essa? A, E, I, O, U. Mas se você colocar ela em ordem aleatória e perguntar para ela que letrinha é essa, ela não vai saber falar que aquela letrinha é o I, o U, o A e o E, porque estava fora de ordem. Então ela vai continuar falando A, E, I, O, U. Por quê? Porque ela não aprendeu, ela decorou, e decorar é muito diferente de aprender. Decorar não ensina ninguém nada. E falar, ai, que bonitinho, tá falando, ai, ele sabe falar. Ah, ele sabe contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parabéns! Aprendeu os números até 10. Não aprendeu. E não aprendeu por quê? Porque ele decorou. Ele decorou porque ele seguiu ali um modelo de imitação. Todas as vezes que você repetiu para ele, ele prestou atenção e ele decorou aquela fala. Então, ele faz o processo de imitação e não de construção de aprendizado. Um outro ponto importante é saber as fases de desenvolvimento desta criança. Em qual idade é esperado que ela aprenda o A, E, I, O, U? Em que idade é esperado que ela conte de 1 até 10? E aprender não é decorar. Então, quando a gente ensina a criança, por exemplo, as letrinhas, as vogais, com função, ela vai aprender a falar em qualquer ordem, em qualquer posição que você mostrar as letrinhas A, E, I, O, U, embaralhadas, sortidas, ela vai saber que letrinha que é aquela. E quando você ensina com função e ela aprendeu com função, quando você perguntar que letrinha que é essa, supondo que fosse a letrinha E. Ah, o que a gente consegue falar com a letrinha E, que começa com a letrinha E? Aí ela vai falar elefante, escola, estrela, escada. Se ela aprendeu com função, ela vai te falar tudo que começar com a letrinha E. Se ela aprendeu com função, ela vai te falar tudo que começa com a letrinha A, que ela lembrar e que for do interesse dela. Agora, simplesmente simplesmente querer que a criança decore, não faz sentido nenhum, não tem aprendizado nenhum. Eu não conheço nada de mandarim, nada de uma outra língua. Se você me der um texto agora e falar Verusca, você vai ter que copiar. Eu olhando aquele texto, eu vou copiar. Por quê? Porque eu tô vendo ali e eu tô tentando fazer a cópia daquilo, mas não tem função nenhuma para mim, pois eu não sei o que significa nenhuma daquelas palavras. E mesmo que eu soubesse ali, alguém me dissesse, isso significa tal coisa. Como eu não sei falar mandarim, como eu não domino esta língua, ficou sem função. São palavras soltas.
Da mesma forma, quando a gente tenta, então, ensinar a criança, quando ela ainda não tem capacidade, né, cognitiva de aprender tal coisa, né, não está ali naquela fase de desenvolvimento, então não tem função nenhuma. Da mesma forma aconteceria com a criança com autismo, com a criança que não tem autismo ou com o adulto, no caso, por exemplo, que eu dei aqui do mandarim, tá? Então nós precisamos de 3 coisas para que a criança consiga aprender com função e desenvolver, né, estimular a fala e aumentar aí então o repertório desta criança. A primeira então é a atenção, ela precisa da atenção, de visualizar, né, o que eu estou falando, ela precisa imitar a minha motricidade da boca, só que antes mesmo dela prestar atenção na motricidade da minha boca, ela tem que ter prestado atenção nas palmas, nos estalos, no som do beijinho, no piscar os olhinhos. Ela precisa primeiro aprender essa imitação, essa concentração, para depois sim ela conseguir prestar atenção na motricidade na minha boca, enquanto eu estabeleço um contato visual com ela, para que ela me olhe e ela tenha entendimento do que eu estou tentando ensiná-la, ou passá-la, ou perguntá-la. O terceiro ponto, então, seria seguir comandos, tá? O que seria seguir comandos? Ela precisa entender o significado com função das coisas. Então, ela precisa, pelo menos 80% das vezes que você ou que eu falar com ela, me dirigir a ela, que em pelo menos 80% das vezes que eu falar com ela, ela tenha entendimento do comando, tá? Então, eu vou explicar melhor, né? De nada adianta, como eu disse lá agora há pouco, não adianta ensinar a criança sem ter uma função. Eu dei o exemplo do A, E, I, O, U, dos números, quando a criança decorou e ela não aprendeu com função, porque aquilo naquele momento não tem função nenhuma para ela, porque ela não tem a idade, não tem a capacidade cognitiva de estar aprendendo aquilo naquele momento, ou ela ainda não está preparada para aquilo. Então ela apenas decorou e não aprendeu e não teve uma função para aquela criança. Só decorou e pronto, não tem função, não tem função de comunicação, não tem função de estimulação, apenas decorou e só, porque a mamãe pediu. Ok, quando você fala com seu filho, aí na sua casa, você que tem uma criança, por exemplo, autista, você fala assim, pega o seu sapato, está lá dentro do armário, lá no seu quarto. E ele volta 500 vezes e ele não traz o sapato. Na maioria das vezes, nem até o quarto ele chegou. Por quê? Porque não adianta você pedir algo para a criança se não tiver função e se você não tiver ensinado a ela o nome das coisas com função. Por exemplo, eu havia ensinado lá aqui no começo do vídeo. Cola, essa é a cola. Daí a pouco eu falo assim para a criança, guarda a cola lá na sua mochila. Só que eu não ensinei a ela a mochila. E eu não ensinei a ela o que é guardar na mochila. Então eu vou falar para ela 500 vezes, guarda a cola lá na sua mochila. E ela não vai guardar a cola na mochila. Ela pode pegar a cola daqui e deixar em qualquer outro lugar, só que ela não vai levar na mochila. Aí você fala, nossa, mas ele tá teimoso hoje. Quantas vezes eu já pedi para que ele guarde a cola na mochila? E toda hora eu volto aqui e a cola não está na mochila, está em algum outro lugar. Eu preciso fazer o que neste caso? Cola, esta é a cola. Mochila, essa é a sua mochila. Guarde a cola na mochila. Primeiro eu falo, guarde a cola na mochila. A criança não guardou. Eu venho com a criança, ponho a mãozinha dela na cola e falo para ela de novo, guarde a cola na mochila. Eu levo ela até a mochila e guardo a cola na mochila. Pronto, ela aprendeu agora com o significado que eu quero que ela guarde a cola na mochila. O mesmo acontece quando você pede, por exemplo, para que a criança guarde o sapato no armário no quarto.
Se eu nunca mostrei para a criança o que é guarde o sapato no armário do seu quarto, ela vai repetir aquilo para o resto da vida e não vai conseguir fazer. Então, com a criança autista, nós precisamos primeiro ensinar o que é para ser feito, o que a gente pede. Então, na primeira vez, na segunda vez, você mostra o que você quer que ela faça e depois você espere que ela faça por modelo de aprendizagem. Por que por modelo? Porque a criança autista, ela reproduz, né? Ela repete o modelo que você dá para ela. Então, se eu levei a minha criança até o quarto e eu mostrei para ela que eu quero que guarde o sapato no armário, eu pego o sapato e a criança, vou com ela, levo no armário, guardo no armário e digo: parabéns, você guardou o sapato no armário, muito bem. Numa próxima vez em que eu pedir, muito provavelmente ela fará a mesma coisa. E esse processo, ele tem que ser feito o tempo inteiro. Por quê? Porque a criança está num processo de aprendizagem e ela está aprendendo por modelos. Então, nós precisamos primeiro mostrar para ela, dar o modelo, dar o exemplo. Um outro exemplo é quando a criança não aprendeu ou que não teve função nenhuma para ela. Por exemplo, muito provavelmente, se você tem uma criança autista e você falar assim para ela, ela acabou de tomar a água no copo e você falar para ela, leve o copo na pia. Muito provavelmente ela vai levar o copo na pia. E aí você vai falar para mim, não, mas quando eu falo com ela, ela me entende. Sim, a criança ela tá entendendo meus comandos, sim. Como eu disse, né, ela precisa entender no mínimo 80%. Aí você vai me falar, não, se eu pedir para ela levar o copo na pia, ela leva sim. Tudo bem, ela leva sim. Ela leva sim por quê? Porque ela já viu muitas e muitas vezes as pessoas aí da sua casa levando o copo na pia. Mas e se você falar assim para ela, coloque o copo debaixo da mesa? Ela vai colocar? Você já fez esse teste? Será que se você pedir para ela colocar o copo em um lugar que não se coloca copo, ela vai colocar? E aí é nesse momento em que você vai conseguir perceber se a sua criança está tendo entendimento, se ela está aprendendo com função ou não. Porque uma coisa que já é habitual para ela, ela consegue fazer. Mas e se for algo que você peça que não é o que ela está acostumada a fazer? Ela vai fazer? Muito provavelmente não. Se você falar para ela, pegue o copo e coloque embaixo da mesa, ela vai pegar o copo e vai levar o copo na pia. Você vai pedir de novo, fala para ela, coloque o copo em cima da televisão. Ela não vai colocar o copo em cima da televisão, ela vai colocar o copo em cima da mesa. Então, quando eu digo que a gente precisa aumentar o repertório da criança, o repertório da fala, da linguagem e também o repertório de movimentos, de ações. O autista, ele tem, né, por característica, fazer sempre as mesmas coisas. Por quê? Porque ele está sempre guiado por modelos, né? Por modelos de aprendizagens. Então, vamos começar a trabalhar com essas crianças também na ampliação de atitude e de ações. Então, primeiro a gente ensina ele por modelo, por exemplo, guarde o sapato no armário. Sim, guarde o sapato no armário. Todas as vezes que você pedir, então, para ele guardar o sapato no armário, como você já ensinou, a probabilidade dele fazer esta ação vai ser, claro, mais que 80%. Ok. Só que, e aí ele já aprendeu, ele já condicionou a guardar o sapato no armário. E se você falar para ele, leve o sapato na lavanderia, ele vai levar o sapato na lavanderia? Então, vamos ensinar ele agora um outro comando. Agora, então, eu quero que ele coloque o sapato na lavanderia porque eu vou lavar o sapato dele. Então, eu vou dar um outro comando para ele. Na primeira vez que eu pedir, muito provavelmente ele não vai levar na lavanderia, ele vai levar no quarto, no armário. Se eu pedir a segunda vez, também ele vai levar no armário e não na lavanderia. O que eu faço? Da mesma forma como eu fiz quando eu ensinei ele a levar o sapato no armário. Eu vou lá com ele, eu pego o sapato
na lavanderia, vou com ele na lavanderia. Aqui, o sapato na lavanderia. Pronto, ele aumentou o repertório dele de ações. Ele só estava acostumado a seguir o comando de leve o sapato no armário. Agora, hoje, ele aprendeu um outro comando que quando eu pedi para que ele leve o sapato na lavanderia, ou para que ele leve o sapato no quarto da mamãe, ou qualquer outra coisa. Eu tô dando o exemplo da cola, do estojo, do copo de água, do sapato, mas isso é para tudo. Então, tudo que você quer ensinar ao seu filho, à sua criança, ensine ela com função, com significado. E com certeza vai ter evolução, sim. A criança, ela aprende sim. Não existe criança que não aprende. Todos nós aprendemos, todos nós temos capacidade de ampliar o nosso repertório, seja ele de fala, seja de comunicação, seja de tudo, em todas as áreas, em todos os campos da nossa vida. Todo mundo aprende, cada um tem o seu tempo e cada um tem a sua maneira, a sua forma de aprender. Mas o importante é que sempre ensinemos com significado, com função, porque a criança aprende sim. E ressaltando que o processo, o acompanhamento com a terapia é importantíssimo para as crianças, principalmente que apresentem o autismo, tá? E eu costumo sempre dizer para as minhas mães aqui que o meu trabalho de psicoterapia, que é realizado com as crianças, ele vai além do trabalho realizado aqui no meu ambiente clínico. É um trabalho que se estende de orientação e de capacitação das mães, porque nós, como mães, não somos obrigadas a saber sobre fase de desenvolvimentos da criança, nós não somos obrigadas a saber se ela está dentro do esperado ou não, dentro da faixa etária dela ou não. Nós, como mães, temos o papel de amar, de educar, de ensinar, mas a terapia tem a obrigação de orientar, de aconselhar, de oferecer ferramentas, de oferecer alternativas para a mãe, para que a mãe consiga dar continuidade ao trabalho que é feito dentro da psicoterapia com a criança. Porque toda terapia, ela não é feita sozinha, ela é feita em conjunto com a escola, com a criança, com o psicoterapeuta, com o TO, com os pais, com quem está no convívio desta criança, tá bom? Precisando de qualquer orientação, de qualquer ajuda, de tirar alguma dúvida, de esclarecer algo, tá com dúvida, não tá sabendo como agir com a criança, pode estar me procurando, tá bom? Que na medida do possível, se eu tiver condições de estar ajudando vocês, de estar auxiliando, de estar orientando, eu estarei sempre à disposição, tá bom? Um beijo no coração, espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu dei hoje para vocês, para estar aí trabalhando com a estimulação da fala e para tentar aumentar o repertório da sua criança, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.